Hoje eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre o primeiro capítulo do livro A Boba da Corte, da Tati Bernardi. Aí você pode estar pensando, Daniel, você nesse canal já postou sobre livros clássicos, autores e autoras francesas, já destrinchou obras complexas e livros, entre aspas, cults ou para pessoas cultas. Você vai falar sobre um livro da Tati Bernardi? Sim, eu vou falar. Porque o primeiro capítulo desse livro, nossa, foi um dos melhores capítulos de livro que eu já li. Por quê? Eu gosto quando a leitura está para além do que eu leio no texto, assim. Sabe quando você lê um livro, quando você lê um capítulo, né, um trecho, e você fica pensando naquilo, ou você anota? Tipo, você grifa ali no livro e faz uma anotação, ou você tá ali fazendo compras e você pensa assim, caramba, aquele parágrafo disse tal coisa. Nossa, eu já vi isso em algum lugar, ou eu conheço alguém que já fez isso. Quando a literatura, na minha concepção, tem essa habilidade, ou melhor, quando o texto de alguém tem essa habilidade, nossa, isso é muito bom. O que o livro fala? Se você mora numa caverna e não conhece a Tati Bernardi, a escrita dela, ela fala bastante sobre ela, né? Sobre as questões dela, sobre a vida dela, a relação que ela tem com a filha dela, a relação que ela tem com a maternidade, a visão que ela tem sobre o patriarcado, sobre o mercado de trabalho, sobre a classe artística, sobre ser mulher, sobre o feminismo, sobre o feminino, sobre saúde mental, enfim. É fácil se identificar com o texto dela, né? Se você é um ser humano, acredito eu que é fácil, né? Você lê o texto dela e você se identifica. Ela tem várias influências, né? Tipo Machado de Assis, o próprio Nelson Rodrigues, que ela gosta bastante. Inclusive esse livro, esse primeiro capítulo, ele é bem rodriguiano, sabe? Tipo, porque ela tá batendo na classe média. Não é nem na classe média, mas assim, ela tá batendo na classe média alta, né? Principalmente aqui os herdeiros, que não entra necessariamente dentro dessa visão de classe média alta. E eu vou comentar sobre isso no vídeo. No caso, né, nesse vídeo barra áudio, né? Então, ela se coloca como uma pessoa que nasceu em classe média, tipo uma classe média baixa, morando ali em Indianópolis e tal, São Paulo, não tinha tanto dinheiro assim, o pai dela era vendedor, a mãe dela era secretária, o pai do pai dela era pedreiro e tal, a casa dela não tinha muitos livros, e ela, entre aspas, não tão entre aspas assim deu. Então, assim, tem vários podcasts, tem roteiro de filme, já roteirizou, já fez roteiro, coisa para novela, enfim, cinema. Então, podemos dizer que ela ascendeu, né? Ela conhece pessoas que têm dinheiro. Só que o ponto do livro que me chamou a atenção é o seguinte: ela tem consciência de classe, que é algo que, se você vê uma pessoa rica que não tem consciência de classe, eu vejo como beleza, beleza. Mas a pior coisa que você pode encontrar na vida é um pobre que não tem consciência de classe. Ou, o que eu acho ainda pior, que é a classe média alta que se acha rica, mas não tem consciência de classe. Eu vou falar sobre isso no vídeo também. E, inclusive, ela tá batendo nessa tecla pra caramba no livro, né? Nesse primeiro capítulo. Eu não sei em que mundo você vive, mas Universidade Federal, por incrível que pareça, não é um lugar, né, um espaço, digamos assim, que você vai encontrar muito pobre. Meio estranho ouvir isso, né? Então, assim, por exemplo, uma turma de psicologia de uma universidade federal, vou falar da minha experiência, né? A maioria, a maioria esmagadora da galera que está ali dentro da sala de aula, que passa em determinado curso, é gente branca. Assim, a gente já começa por esse ponto.
Você entra numa sala, numa turma de psicologia de 60 alunos, 70 alunos, você conta, sei lá, uns 5 ou 6 negros. Eu estou sendo ainda otimista. Você encontra ainda, tem classes que você encontra até menos. A maioria dessa galera é gente que tem dinheiro. É gente que tem dinheiro. Tipo, eu nunca esqueço dessa cena. Eu estava no segundo período de psicologia, bebendo água, e eu vi e ouvi 3 garotas da minha turma conversando. Qual era o naipe dessas garotas? Branca, cabelinho pretinho, liso e tal, magrinha, uma bolsinha ali de lado de pano, alguma camisa, sei lá, de algum revolucionário político ou coisa assim, segurando um livrozinho do Freud na mão, né, da Companhia das Letras. Só esse livro, só um preço de um livro desse, já é a compra da semana de uma pessoa pobre, né? Enfim. Estavam ali conversando e tal, aí a menina comentou assim, porque eu passei o final de semana em Angra e tal, aí outra menina falando assim, não, mas quando é sexta-feira, o meu pai me busca aqui de carro e eu passo o final de semana em Búzios. Sério, Búzios? Como é que tá lá? Não sei o que, tipo, preste atenção nesse diálogo. Alunos de uma universidade federal conversando da maneira mais natural do mundo, que passaram o final de semana em Búzios e em Angra dos Reis, cujo pai tem nada mais nada menos do que um barco, tipo assim, sei nem como é que é, se é uma lancha, se é um barco, eu nem entendo disso. Mas preste atenção na dimensão que esse diálogo tem e no que ele aponta. Aqui no livro, ela bate pra caramba nessa classe média que se diz politizada. Então, assim, nesse vídeo eu vou falar mal de todo mundo. Eu gosto desse livro porque ele abre espaço para você falar mal de todo mundo. Eu vou falar mal da classe média de direita e vou falar mal também da classe média de esquerda, né? Que é a dita esquerda caviar. Nossa, isso tem a rodo em Universidade Federal. Mas isso tem muito, 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 muito. Tipo, meninas que, sei lá, estão morando numa cidade diferente e recebem uma mesada de 3 mil ou 4 mil reais para poder se manter. Não, toma uma mesada aqui de 3, 4 mil reais para você se manter aí e tal. Se precisar de alguma coisa, você me manda mensagem e eu te mando dinheiro. Tipo, meninas que estudam em Universidade Federal e no meio do semestre viajam. Pô, fulano, tá em período de prova e tal, fulano foi para onde? Olha, fulano foi para Bahia. Não, fulano agora não, fulano tá em Sergipe. Fulano foi para o Rio. Não, fulano foi para Argentina. Tá passando 2 semanas na Argentina, no meio de semestre. Quantas pessoas que você conhece no meio do semestre tem dinheiro para viajar simplesmente para um outro estado em período de prova? A classe média, a classe média alta, que é o que ela bate aqui no livro pra caramba, na minha concepção, hoje, é o maior problema do Brasil. Porque quem é rico pra caramba mesmo, pensa naquela pessoa que tem muito, muito, muito dinheiro que não precisa trabalhar. É esse rico que eu gostaria que você visualizasse. É esse rico. Não é a pessoa que se acha rica, mas que se ela parar de trabalhar, ela vai ficar pobre, ela não vai ter dinheiro nenhum. Então, assim, quando você é herdeiro, e ela fala isso aqui no livro, a pessoa não trabalha, pô. Herdeiro não precisa trabalhar. Tipo, o pai dele, o pai do pai dele tinha muito dinheiro. Aí o cara, sei lá, tem 30 anos de idade, 40 anos de idade. E ela faz muito piada disso no livro, né? A pessoa tem 40 anos e está fazendo um ano sabático. A pessoa tem 30 e poucos anos, ou tem 32, 33, 34 anos. Viaja, sei lá, para a Índia, ou para a Europa, ou para a França para se descobrir. Ou a pessoa, por exemplo, tem empregos do tipo, sei lá, ela fala isso no livro, né? Tipo, eu ajudo coisa com constelação familiar, eu leio tarô, sei lá, carta de tarô, eu leio mão, não sei o quê. Ela começa a bater nessa tecla que é o seguinte:
Gente que tem dinheiro, gente que tem muito dinheiro, entre aspas, não trabalha e não sente o que ela sente aqui no livro, do tipo, essa fome e esse medo de não ter. Preste atenção. A fome de ter dinheiro, de ascender socialmente, junto com o medo de não ter, o medo de faltar. É aquele sentimento do tipo, olha, eu tenho que trabalhar muito, porque se eu não trabalhar, eu não vou ter dinheiro. E ela diz isso aqui no livro. Ela está se relacionando com um cara, né, que é o nome aqui, Rafael, né? Ele é de uma família de elite, então assim, ela deixa isso claro. Ele tem muito dinheiro, a família dele tem muito dinheiro, ele tem muitos primos, muitos tios, com não sei quantos sítios, com não sei, sabe? É uma outra realidade. Uma outra realidade. Por que eu estou falando isso? Tem muita gente que ganha 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais e se acha rico. É óbvio que uma pessoa que ganha 10, 15 mil reais, ela tem uma boa condição, mas isso não significa que ela seja rica, a ponto de se sentir pertencente a essa classe, a essa elite. É disso que ela está falando no livro. Porque essa galera da elite sabe quem ela é, sabe que ela tem dinheiro, sabe que ela é reconhecida e conhecida como escritora, mas ainda assim trata, no caso a Tati aqui no livro, como alguém que não pertence a esse meio. Aqui eu faço um adendo. Por quê? A pessoa quando tem muito dinheiro e ela já nasce com muito dinheiro, sabe aquele programa que tinha na Zorra Total da Lindy Kent? Que ela fala que ela tinha dinheiro, mas só faltava o glamour? É assim que o cara que é rico, a pessoa que é rica, vê o jovem pobre rico. O jovem pobre rico da classe média. O jovem pobre rico da classe média que baba ovo de bilionário. O jovem pobre rico da classe média que defende empresário. O jovem pobre rico da classe média que vota na direita. Então, assim, a pessoa quando ela tem muito, muito dinheiro, tô falando de gente que é bilionário, gente que é herdeiro, ela sabe reconhecer na hora um jovem pobre rico. Pela maneira que se porta, ela fala isso no livro, como conversa, o que conhece e o que não conhece em termos tipo gastronômicos. Ela comenta de uma amiga que humilhava ela na frente dos outros, né? Ela se sentia ali como uma boba da corte. Quando tinha alguma fruta exótica que ela nunca viu na vida, ela nem sabia como comer aquilo, e os outros riam dela. Nós estamos falando aqui de uma pessoa classe média alta, convivendo com herdeiros, convivendo com essa galera da elite. Uma pessoa de classe média alta é humilhada e ridicularizada entre ali essa galera, entre esse meio desse pessoal que tem muito dinheiro. Tenta imaginar quem é pobre. Como que essa galera rica vê o pobre? E esse mesmo pobre que defende a elite. Cara, eu acho isso bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Quando eu vejo alguém que é pobre, alguém que é da classe trabalhadora, alguém que ganha, sei lá, 2, 3, 4, 5 mil reais, 6 mil reais, 8 mil reais, babando o ovo de bilionário. Admirando o bilionário. Tipo, você conversa com essa pessoa e é uma das coisas mais bizarras que existem, assim. É essa classe média, eu não vou nem falar classe média alta, é essa classe média baixa, vamos colocar aqui que ganha entre 3 e 5 mil reais, por aí no máximo, que baba ovo de bilionário, que defende bilionário, que acha que o bilionário faz um favor, dando emprego para as pessoas. Essa mesma galera dessa classe média alta aqui, que se sente elite, não é elite. Não é elite. Se essa pessoa que ganha 5 mil reais, que ganha 6 mil reais, que ganha 7 mil reais hoje,
quebra a perna, sofre um acidente, tem uma doença que deixa essa pessoa incapacitada de trabalhar, essa pessoa vai ficar na merda, vai ficar sem dinheiro. Essa pessoa precisa trabalhar para ter o que ela tem. Porque se ela para de trabalhar, ela não tem. Essa pessoa precisa trabalhar para ter o que ela tem. Se essa pessoa para de trabalhar, ela não vai ter mais o que ela tem. Quem é herdeiro, quem tem muito dinheiro, não precisa trabalhar. Não precisa trabalhar, por quê? Já tem o dinheiro dos pais, já tem o dinheiro dos avós, já tem o dinheiro dos bisavós. Essa pessoa já faz parte de uma família de elite. Não precisa trabalhar. Herdeiro não precisa trabalhar. Herdeiro não precisa trabalhar. Isso deveria ser desenhado assim, para as pessoas, né? Aqui no livro, nessa primeira parte, ela está batendo nessa galera de classe média, não é uma classe média alta, mas dessa galera que é herdeira, que ridiculariza a classe média e ela mesma se expõe do tipo, caramba, eu estou me transformando naquilo que eu mais critiquei, que eu sempre quis destruir. Porque a primeira cena do livro, esse primeiro capítulo, é o aniversário dela de 43 anos. E ela contrata uma cozinheira para fazer ali os salgados e tal, frutos do mar, fazer o jantar, enfim. Essa cozinheira é uma mulher negra. E ela tá com uma ajudante ali junto com ela, que é negra também. Aí as pessoas viram para ela e dizem assim, Luara é o nome dela. Nossa, é sua filha? Não, não é filha. É a ajudante dela. Essa mulher está em pé desde as 7 da manhã até as 7, até as 5 da tarde ali, com esse pessoal. Aí esse pessoal da classe média alta, essa galera da esquerda caviar, começa a chamar essa mulher de maravilhosa, bater palma para ela e não sei o quê. Isso é o que mais tem em Universidade Federal, assim. É uma galera branca, classe média alta, que tem dinheiro, que quer militar acerca do racismo, que quer falar sobre a vivência de uma mulher negra, essa mulher sendo branca. Isso tem a rodo em Universidade Federal, assim. A maioria das pessoas que você vê em Universidade Federal falando sobre racismo, falando sobre raça, falando sobre gênero, todas essas questões, no caso específico que eu estou falando aqui sobre racismo, você vai ver muita gente branca falando. O movimento negro em universidades federais, você conta no dedo quantas pessoas ali tem. Agora, quando é uma pessoa branca falando sobre racismo, a visão e a recepção que as pessoas têm é completamente diferente. Anos atrás, isso tem um tempinho já, a Titi, a filha da Giovanna Banca com o Bruno Galhaço, foi vítima de racismo. E o Brasil todo se comoveu, né? Um monte de gente postando vídeo no YouTube, no Instagram, e o caramba 4. Saiu até matéria no jornal, não sei se foi no Jornal Nacional ou no Fantástico. Na mesma época, a Thaís Araújo, numa palestra ali do TED, falou sobre a filha dela e o filho dela num caso de racismo. Todo mundo falou que era mimimi, que era exagero, que a Thaís Araújo era chata demais, que tudo agora é racismo. As duas falavam sobre o mesmo assunto. Racismo. Racismo com os seus filhos. A comoção maior foi para quem? Para a Giovanna e para o Bruno. Duas pessoas brancas, lindíssimas, de olhos azuis e tal, parece até um casal nórdico. Isso diz muita coisa. E isso acontece na Universidade Federal. Assim, pouquíssimas pessoas escutam o que as pessoas negras têm a dizer sobre racismo, o que as pessoas negras têm a dizer sobre violência, o que as mulheres negras têm a dizer. Pouquíssimas pessoas. O feminismo que é muito pregado em Universidade Federal, na maioria das vezes, esse tipo de discurso, é um feminismo branco. É um feminismo branco, repleto de garotas de classe média alta, que tem dinheiro, que, tipo, sei lá, recebe uma mesada de 5 mil reais,
que faz o curso muitas das vezes por hobby. Então, assim, a pessoa às vezes faz psicologia, mas depois faz outro curso, vai trabalhar em outra coisa, ou tá ganhando dinheiro ali do pai e da mãe. Então, assim, é uma galera que vive numa bolha. Eu falei no vídeo anteriormente que eu ia bater nos dois lados, tanto na direita quanto na esquerda. Essa galera, esse pessoal, né, tipo, que o pai ou a mãe tem dinheiro e gosta de usar boné do MST, ou desses caras que, tipo, não trabalham, recebe dinheiro da mãe e do pai, o pai sustenta ou, tipo, banca um apartamento, e o cara passa o dia todo, sei lá, ouvindo Belchior, fumando maconha e lendo livro do, sei lá, do Machado de Assis ou da Clarice Lispector e fica citando nas rodinhas ali de conversa. É uma outra bolha. E essa mesma galera gosta de militar em relação às causas sociais, como está aqui no livro. Essa classe aqui dessa esquerda caviar é que bate palma ali para essa mulher negra que está trabalhando ali, que está servindo eles. Que está servindo eles, assim. Eles não levantam para poder, por exemplo, colocar o prato deles ou pegar determinada coisa. Não, é uma mulher negra que está fazendo isso. E a Tati diz isso no livro. Caramba, eu tô junto com essa galera que bateu palma para ela. Eu tô junto com essa galera. Tipo, essa mulher acordou de madrugada. É uma mulher negra periférica, saiu do lugar dela onde ela mora para chegar aqui 7 da manhã e ficar em pé até as 5 da tarde, vendo os meus amigos aqui da esquerda, classe média, classe artística, militando. Então, assim, é muito fácil militar no seu apartamento no Leblon. É muito fácil militar com a sua mãe e o seu pai bancando um apartamento para você. É muito fácil militar dentro dessa bolha quando você não tem o desespero. Sabe esse desespero do tipo, eu preciso trabalhar, porque se eu não trabalhar e não tiver dinheiro, eu tô ferrado. Esse sentimento só quem tem é pobre. Pobre ou classe média, que é o que a Tati está falando aqui. Hoje, óbvio, sendo uma roteirista, uma escritora de sucesso, tendo inúmeros podcasts, escreveu roteiro, adaptou o próprio livro em filmes, é óbvio que ela tem uma condição boa hoje. É óbvio. É óbvio que ela ajuda os pais, que mora num apartamento, num lugar X ali em São Paulo, que não é um lugar de gente pobre. Isso é óbvio. Que ela ascendeu socialmente dentro do trabalho dela. Mas é também óbvio, e ela coloca isso no livro, que ela nunca pertencerá a essa classe dos herdeiros aqui. Dessa galera que tem muito dinheiro, dessa galera que não precisa trabalhar, dessa galera que não tá nem aí para pobre, dessa galera, inclusive, e ela diz isso aqui no livro, né? O namorado dela tem vários comportamentos escrotos. Quando ela vai, por exemplo, no almoço de família, leva a filha dela de 5 anos e a filha dela tá emburrada ali e tal, no sofá, e ele diz para ela, olha, a roupa da sua filha tá sujando o sofá. Tá sujando o sofá da minha casa. Porra, isso é uma frase que tem um peso absurdo. Tipo assim, aqui é um lugar onde você não é bem-vinda. Onde você nunca será bem-vinda. Onde você nunca será bem-vindo. Não importa o quanto dinheiro você possa ter, você nunca pertencerá a esse grupo. Não importa o quanto você possa ascender socialmente, você nunca fará parte desse grupo. E essa frase tem um impacto muito grande. Ó, sua filha está sujando o sofá da minha casa. Sua filha está sujando o sofá da minha casa. Tipo, o tempo todo aqui no livro, nessa primeira parte, ela se sente desconfortável pelo seguinte: ela está apaixonada por um cara que é de uma classe social acima da dela, ela não se sente pertencente a essa classe, se sente deslocada dentro dessa classe e odeia a maioria dessas pessoas. Todos os amigos, parentes ali, que tipo, falam certas coisas para ela,
ela é de uma outra realidade. Então, assim, tem uma entrevista que ela falou num podcast que ela conheceu uma mulher, né? E ela estava ali conversando com essa mulher artista plástica. Ela falou assim: nossa, fulano, eu nunca mais vi nenhum trabalho seu. Aí a pessoa disse assim: olha, quando eu tinha 28 anos de idade, criticaram um trabalho meu. Aí, desde então, eu nunca mais fiz nada. Essa mulher tem 60 anos. Quantas pessoas que você conhece hoje teriam o privilégio de fazer isso? Ah, não, me criticou, fui demitido do emprego, não deu certo, eu não vou trabalhar mais não. Quantas pessoas conseguiriam fazer isso? Tipo, ah, tô mal, eu vou pra Índia. Eu vou viajar o mundo todo, eu vou fazer um mochilão pela Europa. Não, eu tô muito deprimido, vou ficar 3 meses na Índia. Eu vou para Paris, eu vou ficar deprimido em Paris. Quantas pessoas você conhece que consegue fazer isso? Então ela expõe isso aqui no livro. Esse privilégio de ser herdeiro. E essa bolha que a galera que é herdeira, que essa galera que tem muito dinheiro, vive. Do tipo, olha, você é pobre, mesmo se você alcançar alguma ascensão, se você tiver dinheiro, você nunca pertencerá a essa classe. Você nunca pertencerá a essa classe. E hoje em dia, o que você vê assim com frequência é exatamente esse ponto. É a galera que ganha 5, 6, 8, 10, 15 mil reais e acha que faz parte dessa classe. Acha que faz parte dessa classe. Pessoas do tipo, ah, o cara vê uma notícia de um bilionário reclamando sobre tal coisa, aí a pessoa tem uma loja, sei lá, de celular, ou uma loja de capinha de celular. Aí essa pessoa começa a fazer texto no Facebook reclamando, falando mal disso e daquilo, como se essa pessoa que tem uma loja de celular, de capinha de celular, estivesse no mesmo patamar do Mark Zuckerberg, do cara lá da Amazon, do Elon Musk. Então, assim, é uma galera que vive numa outra... Vive não, né? Que está dentro de uma bolha. Está dentro de uma bolha. Tanto essa galera da classe média, não é nem classe média alta, tanto essa galera da classe média da direita, bolsonarista, que eu comentei anteriormente, né? Que é a praga do jovem pobre rico, tanto a galera também da esquerda, da classe média alta na esquerda, a esquerda caviar, né? O que eu comentei também nesse vídeo. Esse primeiro capítulo é muito bom, assim, muito bom. Ela expõe todo esse desconforto dela dentro, tentando entrar, e ela tem consciência que ela nunca vai conseguir entrar dentro desse clube, digamos assim, né? Ela comenta também o seu desconforto de amar um cara que está dentro desse estereótipo, né? De tudo aquilo que ela detesta. Esse mesmo cara que tem vários comportamentos aqui extremamente escrotos com ela. E esse sentimento que ela expõe aqui no livro, que é o seguinte: olha, eu estou me transformando naquilo que eu mais critico. Eu estou me transformando, eu estou fazendo parte do grupo de pessoas que eu sempre critiquei, que eu sempre tirei sarro, que eu sempre falei mal, que eu sempre fiz piada sobre, eu tô me transformando neles. Essa habilidade que um escritor tem, não é nem uma habilidade, não é uma coragem. Essa habilidade que o escritor tem de se expor, eu acho isso genial, assim. Porque ela tira sarro dela mesma. Ela está tirando sarro dela mesma. Ela está falando mal de herdeiro, por exemplo, mas ela tem consciência que a filha dela hoje vive uma realidade completamente diferente da que ela viveu. Ela está tirando sarro dela mesma. E é um livro muito bom, pelo menos até agora, né? Que ela bate em todo mundo. Eu acho isso ótimo. Ela bate tanto na direita quanto na esquerda. Até o nosso próximo encontro, no próximo capítulo.